Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 10, versos 29 a 31. Mateus capítulo 10, verso 29 a 31. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Quem dirige o universo? Como você responderia a esta pergunta? Existem algumas respostas a essa pergunta. Algumas pessoas vão dizer que o acaso dirige o universo, que as coisas acontecem por causa do universo. O universo, então, decidiu e as coisas começam a acontecer meio que aleatoriamente. Atribui-se, então, a uma força, a uma energia. Isso é, meus irmãos, um tipo de panteísmo. Ou seja, a crença de que tudo seria Deus. O universo é o todo e ele seria o próprio Deus. Há religiões que tocam nesse assunto. Mas existem outros que vão dizer que é o destino que dirige as nossas vidas, que existe também um outro tipo de força impessoal que determina os passos, mas não há uma pessoalidade. Alguns desses acreditam, por exemplo, na sorte, e aí é um termo voltado à mitologia grega da deusa Fortuna, de que ajuda as pessoas. Isso também é um tipo de idolatria. Há também aqueles que acreditam que a sua vida é dirigida pelos astros. Então vão pegar os jornais ou as revistas e vão procurar lá a astrologia para basear as suas decisões do dia ou justificar alguma coisa que esteja acontecendo. Isso também é idolatria. Por isso, nós precisamos estar atentos a esta pergunta: quem dirige o universo? Todos nós sabemos que é Deus quem dirige o universo. E a esse tipo de doutrina, esse tipo de governo, esse tipo de reinado, nós damos o nome de providência. A providência de Deus governa, controla e dirige o universo. E eu não estou usando essas palavras de maneira impensada. A providência de Deus governa, controla e dirige o universo. E é sobre isso que trata esse texto, exatamente com essas disposições. Nós teremos a oportunidade de ver neste texto, à luz desse texto, esses 3 pilares da doutrina da providência: Deus governando, Deus controlando e Deus dirigindo todas as coisas. Isto é a providência. Se um dia você tiver a oportunidade de explicar a alguém acerca da providência, com certeza esse texto irá lhe ajudar sobre isso. Antes de darmos continuidade, uma advertência: providência e decreto são 2 coisas diferentes. Quando nós falamos dos decretos eternos de Deus, nós nos referimos aos atos feitos por Deus na eternidade, quando não existia criação. E aí nós podemos dizer que Deus determinou todas as coisas na eternidade, quando nem tempo existia. Mas os atos de Deus, os quais nós temos alcance, são descritos dentro do nosso tempo, da nossa dispensação, da nossa história. Isto se dá o nome de providência. Então a providência ocorre dentro da história humana. Os decretos de Deus
na eternidade. A predestinação ocorreu na eternidade, mas é dentro da providência que ela se manifesta, onde Deus traz os seus filhos e filhas para o seu reino. Esse texto que eu acabei de ler, ele faz parte de um texto muito maior. Ele é, na verdade, as instruções que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos quando os ordenou para que fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a sessão que nós estamos tratando, ela pode ser chamada da sessão de não tenha medo. Então existem 3 imperativos nesta pequena sessão do capítulo 10, que Jesus Cristo está dizendo: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Então no verso 26 você pode encontrar aí: não tenha medo de falar, de testemunhar. No versículo 28 também tem um não temas, que é não tenha medo da ameaça da morte. Não tema aqueles que vão ameaçar a sua vida física, tenha medo daquele que pode lançar sua alma para o inferno. Ou seja, não tenha medo da ameaça da morte. E agora nós temos um terceiro não tenha medo, que é não tenha medo da morte em si mesma, de morrer, não tenha medo de morrer. Então, o texto que nós estamos tratando, o assunto de pano de fundo, ele é não tenha medo. Mas nesse texto ele vai dar a razão pela qual nós não devemos ter medo. E aí que entra a providência. Por que nós não devemos ter medo, Senhor Jesus Cristo? E aí ele responde: primeiro, porque Deus governa todas as coisas. E aí você acompanha a leitura que eu já fiz e retoma a fazer. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá sem o consentimento do vosso Pai. Bom, primeiro, a ideia aqui é de governo. Jesus Cristo está dizendo para que os seus discípulos não tenham medo da morte, porque nenhum pardal cairá sem o consentimento do vosso Pai. E cair aqui é um eufemismo para morrer. Nenhum pardal morrerá sem o consentimento do vosso Pai. E aí uma frase muito bela de Shakespeare que diz que há uma providência especial na morte do pardal. Ou seja, mesmo o menor dos seres, das aves, ela irá morrer apenas quando Deus dizer que deve morrer. Mas o texto que está dizendo consentimento, o tom do texto é este, consentimento, mas esta palavra não está nos seus originais grego. Ela está complementando o entendimento do texto. Se vocês um dia tiverem curiosidade de ver esse texto numa leitura mais rígida, no grego a palavra consentimento não estará lá. Porque o texto ele está tentando preencher as lacunas. A ideia é que este pardal não morrerá sem a presença do Pai. O Pai estará lá quando o pardal morrer. Ele está presente lá. E é por isso que Paulo pôde dizer aos atenienses, quando estava pregando a eles, que em Deus vivemos, em Deus nos movemos e em Deus existimos. Isso está lá em Atos, no capítulo 17, verso 28. E por que ele diz isso? Porque não há nenhum local dentro da esfera do universo que Deus não esteja presente. Deus está presente aqui pela sua onipresença. Ele não pode não estar presente. Está presente a tal ponto que nós nos movemos em Deus, vivemos e existimos em Deus. E é por isso também que o salmista diz de uma maneira poética a mesma coisa que Paulo, lá em Salmo 139, 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou seja, nenhum pardal vive ou morre sem a presença de Deus. E aí sim podemos convir com o texto da Almeida Revista Atualizada com seu consentimento. Deus com certeza tem a vontade expressa dele na morte do pardal. É vontade de Deus que o pardal, nesse texto, morra, senão ele não poderia morrer. E a vontade
direta de Deus, vontade mesmo. Agora, por que o texto está falando de pardais? Ora, porque os pardais, meus irmãos e irmãs, eram víveres baratos, eram animais de consumo barato. As pessoas comiam pardais, aves pequenas. E aí, a expressão simples disso, de dois, que você poderia comprar naquela época, 2 pardais por 1 asse. O que é um asse? Um asse é uma moeda de cobre romana que circulava na época. Valia muito menos do que um denário. Alguns dizem 1/10 de um denário, de um trabalho, de uma renda de um dia. Enfim, o valor era pequeno para ter uma refeição com 2 pardais. Então, o que o texto está dizendo é que a vontade de Deus é cumprida em todas as coisas e até nas pequenas. Ou seja, para mostrar o governo de Deus, Deus se utiliza não das coisas grandes para explicar as pequenas, mas das pequenas para explicar as grandes. O Senhor Jesus Cristo já tinha recorrido a esse tipo de fala, de construção, quando ele diz para os seus contemporâneos, lá em Mateus, no capítulo 6, que eles não deveriam estar ansiosos, porque Deus veste o lírio, por exemplo. E aí diz, nem mesmo Salomão, no mais alto do seu esplendor, vestiu-se como tais. Ou seja, Jesus Cristo pega algo pequeno para mostrar coisas grandes. A ideia é que Deus está presente nas coisas pequenas. Por isso, Ele também estará nas coisas grandes. Olhem para a natureza, para aquela folha que está caindo no chão, para aquela árvore que está aqui há vários anos. Ela só se moverá dali pela providência de Deus. Bom, mas se Deus governa todas as coisas, se Deus governa até mesmo os pequenos detalhes, será que Deus não é responsável, então, pelas ações más? Esta é a grande crítica que a doutrina da providência recebe. Se Deus coloca-se como governador de todos os nossos atos, isso com certeza envolve os ladrões, envolve sequestradores, envolve pessoas dispostas a executar maldades indizíveis até. Como é que nós podemos associar isto? Então, será que o ladrão rouba porque é a vontade de Deus? Deus, então, é responsável pelo roubo do ladrão? Para responder essa pergunta, nós precisamos retornar ao texto que foi lido da liturgia pela memória, lá em Deuteronômio 29, que diz que Deus revelou a lei para nós. Aquilo que é revelado é para o seu povo, para a obediência. Ou seja, aquilo que Deus requer de nós, a sua vontade revelada, está nas Escrituras. Deus chama o roubo de algo legítimo? Não. Deus chama o roubo de pecado. O roubo é pecado. É contra a vontade expressa de Deus. Então, este pensamento por detrás desta pergunta, Deus é responsável pelo ato do ladrão, é uma forma incompleta de abordar a questão. É uma questão muito maior do que se resume um ato de roubo. Ou seja, quem pergunta isso está esquecendo de várias coisas. Uma delas é que Deus decretou a sua vontade revelada nas Escrituras. O ladrão está pecando e ele vai pagar por isso. Está plantando, há de colher. A Bíblia, ela é contra esse tipo de atitude. Claramente em vários textos, desde os 10 mandamentos até inúmeros outros casos citados em textos narrativos, em textos poéticos, em provérbios. Deus não é a favor do roubo. Portanto, esta pessoa não pode dizer que está fazendo algo dentro da vontade de Deus. Esse tipo de raciocínio doentio, ele é refutado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 6, quando as pessoas dizem, bom, já que Deus dá a sua graça para grandes pecadores, vamos nós pecar mais, para que recebamos mais graças. Ora, esse é um pensamento doentio. Como alguém que se diz cristão pode pensar que recebeu um salvo-conduto, um alvará de permissão para pecar? Por que um cristão estaria interessado em pecar? Paulo estranha a pergunta. Portanto, essa pergunta de responsabilizar Deus pelo dolo humano revela, na verdade,
uma ignorância daquele que pergunta, uma ignorância do caráter de Deus e uma ignorância em relação à revelação das Escrituras. Mas isso não muda o fato de que Deus controla todas as coisas. O texto também aponta para isto, e é o segundo ensinamento. Primeiro, Deus governa todas as coisas. E segundo, Deus controla todas as coisas. Veja aí no verso, ainda, dentro deste recorte, do 29 ao 31, há o seguinte segmento: até os cabelos todos da cabeça estão contados. Ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas mínimas que seja. O cabelo já foi objeto de assunto de Cristo no Evangelho de Mateus. Quando Jesus Cristo diz para os seus discípulos que não devem jurar, que devem ser sim, sim ou não, não, que é desnecessário ou que você não deve por qualquer coisa jurar, ele diz: olha, vocês não conseguem transformar o seu cabelo branco em preto, que é uma pequena parte do seu corpo, que dirá poder pensar coisas grandes como fiançar a sua palavra. É claro que o Senhor não estava referindo-se aos cosméticos, né? Hoje nós podemos pintar o cabelo de diversos tons, quando bem entendermos, mas a ideia do texto permanece: nós não podemos, de fato, fazer um cabelo branco ficar preto. Nós podemos pintá-lo, mas ele não ficará preto, como originalmente deveria ser. Ou seja, o que Jesus Cristo está dizendo é que nós não temos poder nas pequenas coisas, mas agora o cabelo volta. E o cabelo agora não está no nosso poder, mas está no poder de Deus. E diz que até mesmo o cabelo, cada fio do nosso cabelo está contado. Deus controla até mesmo a nossa queda capilar, então, ou seja, queda de cabelo. Espero que seja um consolo para muitos de nós. O caso é que o Senhor Deus, Ele controla as mínimas coisas, todas as coisas, controla, nada lhe escapa. E aí a pergunta volta a incomodar. Então alguém pode criticar e dizer assim: portanto, então Deus nos fez todos com robôs. Olha, se Deus controla tudo, todo mundo aqui está simplesmente seguindo o seu roteiro, nós somos todos robôs. Bom, meus irmãos e irmãs, a Bíblia revela que Deus sim determina todas as coisas, as menores que sejam, mas Ele também responsabiliza a cada um de nós pelas decisões que tomamos. Isso ajuda também a responder a pergunta anterior do nosso crítico acerca da responsabilidade pelo mal. Veja só, a figura que nos ajuda a responder acerca do controle de Deus é a figura de Judas. Judas, e todos nós conhecemos, Judas foi um dos 12 e traiu a Cristo. Judas, ele traiu a Cristo por um desígnio de Deus. Estava antes do tempo decretado de que Judas seria o traidor. Nós temos textos para isso e para não cansá-los, citarei apenas 2. Pedro, por exemplo, diz isso, quando fala acerca de Judas, lá em Atos 1,16. Irmãos, convinha que a escritura acerca de Judas se cumprisse. Judas fez apenas o que Deus determinou para que ele fizesse. Jesus Cristo disse isso. Lá na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele diz ao Pai: Pai, nenhum deles se perdeu daqueles que me deu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então há um desígnio por trás de cada ato e ação que nós fazemos. Deus já designou. Mas ao mesmo tempo há uma responsabilidade moral sobre isso. Jesus Cristo responsabilizou Judas pelas suas ações. Ele diz acerca de Judas, lá em Mateus 26, 24, diz: olha, o Filho do Homem vai. Filho do Homem vai, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não tivesse nascido. Ou seja, Jesus abomina a atitude de Judas de traí-lo. Mas aí talvez você pergunte: mas não estava designado para isto? E ao mesmo tempo ele é responsabilizado por isso? Sim, estas duas coisas a Bíblia revela. Judas, ele é o nosso
na nossa figura do paradoxo. O que é o paradoxo? São duas verdades que elas convivem juntas. Deus designou todas as coisas. E mesmo todas as suas ações sendo designadas, desde que você nasceu, até o dia que você vai expirar e o Senhor vai te levar, Deus também designou todas as suas ações. Mas você também é responsável por todas elas. São duas verdades que estão presentes na Bíblia. Nós, presbiterianos, convivemos com essas duas verdades. Maior parte das igrejas que se dizem evangélicas, elas não convivem com isso. Elas vão dizer, olha, você é o capitão do seu barco, você que decide, Deus não pode decidir por você. Cuidado, esse tipo de pensamento vai nos levar a uma teologia relacional. Você sabe o que é uma teologia relacional? É uma teologia que diz assim, olha, Deus torce por você. Mas Ele não pode fazer nada, mas olha, Ele torce por você. Esse tipo de pensamento foi usado por um teólogo famoso no Brasil, quando houve um grande terremoto em Kobe, no Japão, em 2005. Ele foi chamado para dar um parecer numa emissora de grande prestígio. E ele disse que Deus se condoía com o terremoto de Kobe, torcia pelos japoneses, mas não tinha nada a ver com isso. Como assim? Na visão desse teólogo relacional, Deus é tão refém da sua criação quanto nós. Meus irmãos, esse não é o Deus das Escrituras. Mas este é o pensamento que vai levar aquelas pessoas que dizem isso diminui muito a Deus. Sim, diminui, mas começa aos poucos. A partir do momento em que você quer defraudar Deus de um direito que Ele tem, de fazer o que Ele quer, você aos poucos está delapidando, está erodindo, está retirando camadas da construção do Deus da Bíblia, que é todo-poderoso, que faz como quer, escolhe a quem quer e faz do jeito que Ele quer. Muito obrigado. Tomemos cuidado, meus irmãos e irmãs. Esses círculos evangélicos que querem dizer que você que decide as coisas estão defraudando Deus. Deus que decide todas as coisas. Nós só escolhemos o Senhor porque o Senhor nos escolheu primeiro, isso é bíblico. Nenhum de nós iríamos ao Senhor se não fosse Ele. Preguei isso no domingo passado. Por isso nós não temos governo sobre a nossa vida total, apenas o Senhor. Nós temos algumas agências, podemos fazer algumas coisas, mas se eu disser para você, acabou, eu vou te levar agora, ninguém vai te impedir. Ninguém vai impedir. Por isso, meus irmãos e irmãs, Judas, ele revela isso para nós, a sua figura. Ele é ao mesmo tempo responsável pela vil traição ao nosso Senhor. E ao mesmo tempo ele foi designado para isso. Portanto, Deus, pela sua providência, Ele governa todas as coisas. Ele controla todas as coisas. E em terceiro, Deus dirige todas as coisas. E por direção eu me refiro propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas. O texto continua. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Bom, esta é a segunda vez, como eu disse, que o Senhor Jesus fala acerca dos pardais. Ele falou lá em Mateus 6, 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? A pergunta que nós devemos fazer é: a que tipo de valor o Senhor Jesus Cristo está falando acerca de nós? Porque o assunto aqui é valor. Se nós valemos mais do que um asse, uma moeda romana, qual é o nosso valor? Esta pergunta é uma pergunta bem simples de ser respondida. Nós valemos o preço e o custo do sangue do Filho de Deus. O Senhor derramou sangue para nos salvar. Isso está lá em Atos 20, um dos vários textos, mas eu trago Atos 20, verso 28, quando Paulo está admoestando aos presbíteros de Éfeso
na ilha de Mileto e diz: olha, zelem da igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Cada discípulo e cada discípula de Cristo vale o sangue do nosso Senhor Deus. Este é o valor que foi pago, um valor muito alto, com o qual nós não teríamos condições de fazê-lo. Ele está dizendo isso porque nós não devemos temer. Não devemos temer, porque Deus está dirigindo todas as coisas. Todas as vezes que nós tememos, nós estamos nos tornando ladrões e ladras da glória de Deus. Deus, ele governa e dirige todas as coisas. Nós não podemos retirar dele a glória e dar a outrem. Por exemplo, vamos dar a glória ao nosso chefe no trabalho, que talvez esteja sendo muito exigente e severo e talvez injusto. Ele vai me mandar embora. Pode até ser, mas o fará, se o Senhor Deus o permitir que o faça. Deus é quem dirige a sua vida e não o teu chefe. Mas todas as vezes em que você diz que o teu chefe tem poder sobre você, você está defraudando o Deus da sua glória, retirando a sua glória, roubando a sua glória. É Deus que governa a sua vida no seu trabalho. Todas as vezes em que você permite se sentir medo de situações que acredita que não controla, você está tirando um pouco da glória de Deus. Quem são os nossos inimigos? Todos os nossos inimigos são os inimigos que Deus nos levanta para que através destas pessoas possa nos fazer pessoas mais parecidas com Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, não acreditem nos discursos das pessoas que dizem que a sua vida não pertence a Deus e vão dirigir-se como bem entendem. Elas só o farão debaixo da soberania de Deus. Não é porque elas pensam que agem de uma forma alheia a Deus, que de fato estão alheios a Deus. Deus olha para a humanidade e vê todos como devedores de glória. É assim que somos descritos em Romanos, no capítulo 1. Deus olha para todas as pessoas, o seu chefe, a sua chefe, que não é cristã, teu colega de trabalho, teu colega de faculdade, seu colega da escola, todos, mesmo os que não são cristãos, devem a Deus satisfação. E no dia do juízo, lá comparecerão. Porque Deus é Deus de todos do universo. O que acontece é que o povo dele, conquistado na cruz do Calvário, reconhece isso, pela sua misericórdia, e é poupado do inferno por isso. Mas no final, todos pertencem a Deus e hão de dar justificativas diante do Criador. E se não tiverem a Cristo como mediador, irão para o inferno. Meus irmãos, portanto, não devemos nos incomodar com os nossos muitos infortúnios nesta terra. Veja, por exemplo, alguns personagens bíblicos que entenderam a providência e conviveram com as suas dificuldades na vida. Por exemplo, José. Meus irmãos, pense em um personagem que sofreu mais do que José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, que foi rotulado de adúltero, de promover adultério por alguém que acolheu no seu trabalho, Potifar, que foi preso injustamente, que foi esquecido na cadeia. Pense em alguém que tem mais direito de ficar revoltado do que José, que culpa nenhuma tinha disso. Mas quando ele tem um retorno, que ele se torna regente do Egito, e a vida deu voltas, e os seus irmãos agora vão ter com ele, o que ele diz? Ele não está vingativo, ele não está magoado, ele diz: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus me tornou em bem. Você não encontra um José que quer revanche. Agora vocês vão ver porque eu agora sou rei do Egito. Não, isso está longe. Ele entendeu um plano maior sobre a sua cabeça. A providência de Deus dirige o seu povo e você é parte dele. Não é maior que o povo de Deus, faz parte do povo de Deus. As suas dores, e ninguém está diminuindo elas, elas fazem parte de um plano maior. Porque nem o teu sofrimento é teu. O teu sofrimento são os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo para você. E todas as vezes em que você se amargura, se frustra,
malediz isso. Você está maledizendo do governo de Cristo sobre os seus sofrimentos. Os sofrimentos são do Senhor Jesus. É Ele que aplica isso. E Ele vai continuar fazendo enquanto a obra não estiver completa. Proteste o quanto quiser protestar, mas a sua vida pertence a Cristo. Ele está determinado a fazer de você uma pessoa melhor. José sabia disso. Jó também sabia disso. Pense em um personagem que sofreu tanto quanto José, Jó é um deles. Também de uma forma extremamente desproporcional, que lhe causou estranheza no seu texto. Nós vamos encontrar Jó achando tudo isso muito difícil de digerir, mas no começo do seu sofrimento, ele diz lá: receberíamos apenas o bem de Deus e não o mal? Será que Deus, Ele é Senhor apenas das coisas boas que nos derrama? Ó Senhor, abençoe-nos, e coisas boas são derramadas, que bom, aproveite isso. Mas Deus com certeza que abençoa, também nos provará e nos testará. E o mesmo Espírito que agora acolhe os benefícios do Senhor com alegria, também deve ser o Espírito que vai acolher os sofrimentos com paciência e perseverança. Estará você preparado para isso? Apenas o Senhor sabe. Que Deus lhe dê força para isso. Davi sabia disso. Quando Davi está sendo apedrejado por Simei, por fugir de Jerusalém, de uma forma injusta, pelo filho de Saul. E as pessoas dizem: não, Davi, deixa que eu vou lá parar com isso, acabar com esse castigo injusto. Ele diz: não, deixe. Deus colocou aquela pessoa para tacar pedra. Que taque, deixe tacar. Quem sabe isso também não seja um instrumento da misericórdia de Deus. Isso não faça com que Deus aceite mais as minhas orações. Olha que visão da providência de Deus. Davi não viu Simei como alguém autônomo. José não viu os seus irmãos como alguém autônomo. Nem tampouco Satanás é apresentado no livro de Jó como alguém autônomo. Todas essas figuras estão debaixo da providência de Deus e só foram até o momento que puderam contribuir para a redenção do povo de Deus, a qual todos esses personagens faziam parte: José, Jó e Davi. E conosco também é assim, a providência dirige todas as coisas. Portanto, meus irmãos e irmãs, não culpemos a providência de Deus por aquilo que nós podemos passar, pelos dissabores. Calvino tem uma grande ilustração sobre isso. Assim como o sol, que emana calor com seus raios solares, não pode ser culpado pelo odor que provoca em cadáveres, assim também a boa e providência de Deus não pode ser culpada pelas ações que provoquem homens maus. Esses homens maus irão receber do Senhor aquilo que lhes cabe. Quanto a nós, continuaremos orando pacientemente e esperando a boa mão de Deus ser-nos favoráveis e suspender as provações quando lhe aprouver. Por isso, meus irmãos e irmãs, retomando a pergunta inicial, quem dirige o universo? Jesus Cristo dirige o universo. Jesus Cristo governa, Jesus Cristo controla, Jesus Cristo dirige. E eu não estou fazendo o trocadilho impensadamente. 1 Coríntios, no capítulo 15, diz que quem governa o universo agora é o Senhor Jesus Cristo, próprio Deus. É por isso que no credo apostólico, ao qual nós recitamos, está lá que ele está à destra de Deus, um local de autoridade, mando e governo. Governo, controle, direção. É Ele que dirige todas as coisas. Por isso, meus irmãos e irmãs, animação. Estejamos contentes, porque o Senhor dirige o universo pelos melhores interesses da igreja, do seu povo, da sua noiva. Nós estamos muito bem representados no maior dos altos escalões. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor.
Os infortúnios que experimentamos nessa terra não podem jogar sombras por aquilo que nos aguarda juntamente com o nosso Senhor. Mas nesse momento basta saber que há alguém que está guiando cada passo que você dá, a cada palmilhar desta terra. É o Senhor que está guiando. Por isso, nesta noite eu faço coro com Ele, por causa da providência de Jesus Cristo governar, controlar e dirigir a sua vida. Eu faço coro com o Senhor. Não tenha medo. Que Deus nos ajude. Amém.